disso é que o pastor não está aqui e estou eu aqui a ministrar, que não sou um pastor. Isso mostra o quê? Que nós somos uma igreja onde todos funcionam, amém? E é assim que deve funcionar. O nosso pastor é uma bênção, amém? Ele estava ali, deu até uma saudade quando a gente vê ele no vídeo. Ele é uma bênção, e ele nos ensina o quê? A sermos pastores uns dos outros, amém? A amarmos uns aos outros. Então durante essas próximas 4 semanas, você que não foi consolidado, você vai receber um PDF com 4 lições, e alguém da sua célula vai te acompanhar. E essa pessoa, que no caso seria um irmão, membro da célula, que vai consolidar. Por exemplo, nós temos aqui o Davi. Davi é um membro lá da célula. Ele chegou há pouco tempo, chegou esse ano. Mas Deus já vai usá-lo, para quê? Para consolidar alguém. Um irmão novo da célula que está ali. Então esse é o momento que Deus vai nos fazer crescer, amém? Pelas células. Nós somos uma igreja em células. A célula não é um departamento da nossa igreja, um ministério da nossa igreja, ela é a nossa igreja, ela é a forma como nós somos igreja, e cada célula vai funcionar durante essas 4 semanas. Mas você que nunca foi consolidado, na 5ª semana, você vai convidar alguém para vir na sua célula, ou na verdade para uma reunião, na sua casa, num café, e você vai testemunhar para essa pessoa aquilo que Deus fez na sua vida. E às vezes pode falar assim, mas eu não conheço os versículos da Bíblia. Daquele cego foi curado por fariseus, muito conhecedores da palavra, chegam para ele e falam assim, quem é que te curou? Como que você foi curado? E ele fala assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, amém? Então muitas vezes você não vai ter uma palavra específica da Bíblia para dizer para aquele irmão, mas muitas vezes você vai dizer assim, olha, eu sei que na minha vida havia um vazio, havia uma tristeza profunda, havia um sentimento de morte, e Deus restaurou a minha vida. Ou na minha casa, era totalmente destruída, era brigas o tempo todo, confusão, desarmonia, mas Deus, a partir do momento que Ele veio, talvez ainda falta algumas coisas, mas a presença dEle está lá. Eu não sei nem explicar, mas a presença de Deus existe hoje na minha vida e na minha família. Esse é um testemunho. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém? Quantos aqui tem um testemunho para dar nessa nação? De algo que Deus fez com você? Se você tem um testemunho, você pode ser usado por Deus. Você será essa boca profética nessa nação. E Deus vai te abençoar. Amém? Essa é a nossa missão. Nós somos uma igreja missionária. Vocês viram? Estamos no Paquistão, estamos na Índia, estamos nos países africanos, em toda a América Latina e na Europa. Pastor Rogério, inclusive, hoje está na Bélgica, esteve na Bélgica, não sei se ele está voltando hoje, ministrando. E toda a Europa, todos os lugares do mundo serão alcançados através da ministração da palavra, amém? E do poder, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar para nós lermos o texto bíblico. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo como igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos dado palavra. Obrigado porque o Senhor tem selado essas palavras com a Tua presença, com o Teu Espírito. E eu te peço agora que essa palavra que será ministrada, ela venha testificar no coração dos meus irmãos, que ela seja alimento para hoje, em nome de Jesus, que ela venha, Senhor, e ative o espírito de fé em nossos corações, que ela venha e mude o nosso olhar daquilo que é natural para aquilo que é eterno. Em nome de Jesus, eu declaro que cada um de nós, assim como Paulo orou por Timóteo, será ativado, terá espírito de ousadia, de intrepidez e de mente sã, para viver o Teu propósito nessa nação, em nome de Jesus. Eu abençoo cada célula, abençoo cada líder, abençoo cada irmão que aqui está, Senhor. Usa-nos nesse tempo, usa-nos, Senhor, nessa missão, que nós possamos anunciar as Suas verdades aos portugueses, aos brasileiros, Senhor, a todo o povo africano que aqui está, aos estrangeiros, Senhor, aqui da Europa, no nome de Jesus. Dá-nos essa visão, esse amor, essa paixão pela palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia em João 17, a partir do verso 1.
antes de nós lermos, só queria dar um panorama do que é esse momento no livro de João. Se você ler João 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele diz: eu irei para o céu e vos prepararei morada, e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Jesus estava contando para os discípulos o que iria acontecer. Depois, no capítulo 16, ele começa dizendo assim: não se atemorizem, porque eu serei levado, mas vocês ficarão aqui com o Espírito Santo e realizarão obras maiores, vocês serão usados por Deus. Ele começa a ministrar isso. Jesus fala isso no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16 de João. Se você quiser, depois leia esses capítulos em casa, porque eles são poderosos e vai te ensinar muito. Chega no capítulo 17, Jesus faz uma oração, que é o que nós vamos ler agora. Essa oração é conhecida como a oração sacerdotal. É Jesus abençoando os discípulos e abençoando toda a igreja de todas as gerações. Nós estamos aqui incluídos. E aí Jesus diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Nós vamos até o 4. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Aleluia. Declare assim comigo: a vida eterna é conhecer Jesus. Amém? Esse é o alvo de Deus, que nós possamos conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Amém? Esse foi o propósito de Deus ao enviar Jesus ao mundo. Ele, que era um mistério que estava oculto no Velho Testamento, veio ser revelado no Novo Testamento. E quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o Pai. Para nós conhecermos a Deus, não existe outro caminho, não existe outra forma, somente Jesus. Nós precisamos olhar para Ele, crer nele, ver a vida que Ele levou e viver como Ele viveu. Amém? E Jesus, então, Ele pega e faz essa oração como uma forma de enviar os seus discípulos. Ele começa a interceder para que os discípulos sejam um, para que ao serem um como igreja, o mundo venha conhecer o Pai, o mundo venha conhecer a Deus como aquele que foi vindo para revelar. Jesus veio para revelar a esse Deus. Então, ele começa a alicerçar todos os 3 anos e meio que ele passou com os discípulos. Ele passou 3 anos e meio com os discípulos, ensinando, mostrando o caminho, ensinando eles a orar, ensinando eles a viver uma vida com Deus. Mas ele vem e começa a lançar os discípulos. Tanto é que no verso anterior, João 16, o último versículo que eu não me lembro agora, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E depois ele começa a orar por eles, para aqueles discípulos, porque ele estava querendo dizer: Deus, separa-os para um propósito. Deus, mostra para eles que há algo mais precioso do que viver a vida apenas natural, material, do que viver uma vida humana mesmo e terrena. Leva eles a viver a vida eterna. O título dessa palavra é ajustando o propósito. Então Jesus ali estava ajustando a visão dos discípulos, para que eles pudessem ser guiados por um alvo, que era viver o propósito eterno de Deus. Amém? Quando nós falamos sobre a missão Anjo da Guarda, nós estamos te ajudando a entender o propósito eterno de Deus. O meu propósito e o seu propósito não é viver uma vida apenas natural, casarmos, termos filhos, educarmos os filhos. Sabe aquelas pessoas, hoje é dia da mãe, então a mãe ela tem muito esse sentimento, né? O meu propósito é criar meus filhos, e quando os meus filhos estiverem mais velhos, eles vão viver a vida deles e aí eu estou realizado. Mas se você não ministrar Cristo para o seu filho, você não ministrou, você perdeu tudo. Por quê? Porque a vida eterna do seu filho é conhecer Jesus.
O que você pode dar de maior herança para ele é conhecer a Cristo. Amém? Eu lembro que meu pai, ele me corrigia várias vezes. Quando eu entrei na faculdade, eu conto sempre isso, né? Meu coração começou a bagunçar. Adolescente, assim, 19 anos. Comecei a querer só pensar na faculdade, no trabalho e tal. E eu lembro de uma vez que eu falei assim, pai, mas como é possível? O senhor não está feliz comigo? Poxa, eu estou numa das melhores faculdades do país, estou trabalhando, não sei o quê. Meu pai falou assim, e eu queria fazer inglês, porque eu queria entrar no Citibank, que era um banco muito bom, e eu achava que eu tinha que entrar lá. E meu pai falou assim, tá, você vai fazer inglês que horas? Eu falei, de sábado. Ele, não, sábado tem célula. Aí eu falei, pai, mas o senhor não acha que seria bom se eu trabalhasse e crescesse e tal? Ele disse, não, para mim você pode ser qualquer coisa, mas se você não viver o propósito de Deus, não vale a pena nada. Você pode se formar onde você quiser, você pode trabalhar onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas se você não estiver vendo o propósito de Deus, não espere de mim um elogio, não espere de mim estar orgulhoso com você, porque o que vai alegrar a minha vida, ele disse desse jeito, não é você se formar, não é você se casar, não é você viver, é você viver o propósito. Pô, aquilo marcou a minha vida, porque eu era um filho que queria ouvir do meu pai um elogio, mas ele estava ajustando o quê? A rota. Ele estava falando assim, ó, filho, não procure essas coisas porque elas vão passar. Não que ele não quisesse que eu me formasse, glória a Deus, eu me formei, foi uma bênção. Mas eu comecei a entender que eu estava ali por um propósito. Tanto é que ele tinha me impedido de entrar numa faculdade melhor. Lá no Brasil, quem é brasileiro sabe que é melhor você estudar na Universidade Federal do que na Universidade privada, certo? E eu tinha passado na Universidade Federal, só que eu ia para o interior. E ele não me deixou ir. Ele falou, você não vai, você não tem maturidade, você não tem cabeça para isso, você vai ficar perto daqui de casa. E aí eu tive que fazer numa faculdade privada. E eu não entendia, eu achava que ele não acreditava nos meus sonhos, nos meus propósitos. Mal eu sabia que por aquela universidade que eu ia entrar, eu viria para Portugal. Estaria vivendo o propósito de Deus aqui. Então, por que eu estou te falando isso? Porque hoje é dia da mãe, o pai está envolvido nisso. Você precisa crer isso para os seus filhos. Você precisa querer que eles vivam o propósito. Porque todas as coisas vão passar, irmãos. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus, ela é absoluta. Não importa o que você viveu, eu conheci. O que eu admirava mesmo no Brasil eram seminaristas como a Jaque e os outros. Eu falava assim, Deus, eu quero ser igual a eles. Eu quero viver para o reino e para o propósito. Por quê? Porque eles abriram mão. Eles abriram mão de coisas naturais para gerar filhos espirituais e eternos. Entende? Para gerar algo que vai permanecer para sempre. Lá no céu eu não vou ser formado em administração, eu não vou ser mestre em finanças, eu não vou ser nada disso. Eu vou ser filho de Deus, chamado por Deus para viver um propósito. Então muitas das vezes nós viemos para Portugal com o foco errado, preocupado com o quê? Comprar, vender, viver, como era no tempo de Noé. Casar, dar-se em casamento, viver, mas o que aconteceu? Eles se perderam nas próprias cobiças. Nós não podemos nos perder nas nossas cobiças humanas aqui nessa terra. Principalmente quando você vem de um contexto mais limitado, de uma moeda mais fraca, de um lugar onde você não consegue muitas vezes viajar, e não é que viajar seja ruim, mas você vem para Portugal e você acha que a sua vida é ganhar dinheiro e viajar com a sua família. Não é. Porque se você não tiver a presença de Deus, nada vai fluir, nada vai crescer. Eu estava pensando, falando com o Pedro essa semana, falando, Pedro, quantos não são as pessoas que têm posses aqui nessa terra, mas dariam todas as posses para ver os filhos dele, não estando, por exemplo, como eu vi um rapaz hoje, eu vi essa cena, saindo da queima das fitas, urinando na rua, bêbado assim, ó, quase vomitando. Desse jeito. Urinando aqui, ó, do lado aqui do Mercadona do lado de lá, né? Tem o Mercadona daqui e do lado de lá, perto da rua da queima das fitas. Quantos não são os pais que dariam tudo o que eles têm para não ver os filhos nas drogas? Quantos não são? Entende? Então a vida eterna é essa, conhecer a Cristo. A vida eterna é essa, e esse é o primeiro ponto. Jesus disse, a vida eterna é conhecermos a Cristo. É vivermos esse ministério, esse único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus verdadeiro. Se você perguntar para todos esses rapazes e moças que estão ali na queima das fitas, que nem sabem o nome deles hoje, se eles servem a algum Deus, alguns vão dizer, sim, eu sirvo.
Sim, minha família é católica, minha família é budista, minha família é isso, é aquilo. Mas eles não conhecem um Deus verdadeiro. Eles não conhecem o Deus verdadeiro. Sabe, irmãos, Portugal, ele já ouviu de Jesus, mas Jesus foi mal apresentado nessa terra. Nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores, é porque nós podemos apresentar o único Deus verdadeiro. Eu fui muito impactado pelo testemunho que a Luciana deu do Pedro Bento, que estava lá vendendo a energia, e ele foi usado por Deus para chamar a família deles, que é uma família de líderes, que por acaso tem um outro líder que é português, que está sendo usado por Deus de forma poderosa aqui nessa terra. Veja bem, isso falou muito comigo, porque eu fiquei pensando assim, poxa, eu estou lá na minha empresa, e às vezes eu estou com tanto trabalho que eu nem me lembro que eu preciso ministrar na vida daquelas pessoas. Que eu estou ali para dizer para elas que elas precisam, que elas têm um Deus verdadeiro. Eu não sei como aconteceu aquele momento, mas tinha lá o Bento sensível ao Espírito Santo, com a visão ajustada no propósito, e trouxe Cristo para aquela família. Deus te chamou para isso, para levar Cristo para as famílias dessa terra, amém? Eu fui muito ministrado por isso, porque mais do que qualquer outra coisa que nós podemos viver, como diz aqui no texto, mais do que um casamento, mais do que um relacionamento, Deus nos chamou para viver a vontade do Pai. Deus nos chamou para viver os desejos eternos, amém? E Ele mesmo vai usar cada área das nossas vidas. Eu não estou chamando você a deixar tudo, não estou falando para você largar o seu trabalho, não estou falando para você largar seus estudos, longe disso, mas eu estou te desafiando a crer que Deus, Ele quer te usar nesse lugar, da forma como Ele te chamou, na simplicidade da qual Ele te chamou. Me constrange muito, eu fui lá em Coimbra e eu fico impactado em pensar que as meninas chegaram lá há 2 anos atrás, vieram fazer medicina, vieram de um país que é pobre, que é Moçambique, eu não estou aqui criticando, é um país a gente sabe, e elas vieram e elas podiam estar simplesmente satisfeitas em se formar em medicina, mas elas não estão. Elas estão lá falando, Deus, usa a minha vida aqui, me ajuda a ministrar, mesmo sem acompanhamento muitas vezes de perto, elas estão lá persistindo, orando, gerando aquelas pessoas, entende? Elas entenderam, eu vim para Portugal, não foi para fazer medicina, foi para ministrar o evangelho, e ao mesmo tempo Deus me usa, me ensina, e através disso eu sou abençoado, posso me formar, posso viver aquilo que Deus tem para mim. Porque você vê, os discípulos, quando eles foram desafiados a ir fazer a missão anjo da guarda deles, porque os discípulos foram desafiados a fazer a missão anjo da guarda. Jesus chegou e falou assim, ó, vai lá, de 2 em 2, quem lembra desse texto? E disse, vão nas casas. Vocês lembram disso? Que ele até fala, se alguém não te receber, você bate o pó do sapato e vai embora. Então os discípulos foram desafiados a fazer a missão anjo da guarda. Jesus falou, vai lá, ora por eles, derrama o Espírito sobre eles, liberta-os, né? E Jesus fala assim para eles, não levem dinheiro. Quando eles voltam, Jesus fala, faltou alguma coisa? Eles dizem, não, Jesus, não faltou nada. Saiba, você enquanto estiver dedicando 1 hora da sua semana, que talvez você poderia estar dedicando para estudar, para trabalhar, ou para estar com a sua família, ao mesmo tempo que você pare essa 1 hora para ministrar na vida de alguém, para abençoar uma família, creia, não vai faltar nada. Não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada na sua mesa, não vai faltar a oportunidade, Deus vai te guardar. Ele tem compromisso com isso, Deus tem compromisso com a palavra dEle. E a palavra dEle diz que nós comeremos o melhor dessa terra, beberemos o melhor dessa terra. O Arthur falou algo muito interessante ontem, se eu não me engano, foi na sexta-feira. Ele disse, Isaías é um livro da Bíblia em que ele começa falando sobre isso. Ele fala, Deus diz que vocês comerão e beberão do melhor dessa terra. Mas ele termina anunciando Jesus e ensinando a cada um daquele povo de Israel que eles deveriam clamar por aquele que seria enviado. Ensinando um povo inteiro a clamar por Jesus. Então Deus, Ele está preocupado sim com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, com aquilo que você vai vestir. Mas Ele não tem só isso para você. Ele tem um propósito eterno. Amém? E aqui em 1 Coríntios 6,17, se você puder abrir, por favor, Carlos. 1 Coríntios 6, versículo 17. Se você tiver com a sua Bíblia também pode abrir, 1 Coríntios 6, versículo 17. Diz assim,
Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com um espírito com Ele. Deus te chamou para viver esse momento, para viver essa missão, para viver esses dias em um só espírito com Ele. Nós não vamos na nossa força, nós não vamos no nosso bom entendimento, nós não vamos no nosso próprio raciocínio, nós vamos no poder do Espírito Santo. Talvez quando você sentar com alguém nessa 1 hora tomando esse café, não vai ser tanto o texto ali, mas o Espírito Santo pode te dar uma palavra. O Espírito Santo pode ministrar de forma específica na vida daquela pessoa. Por isso, dedique alguns momentos durante a sua semana para orar por esse momento. Fala: Deus, eu quero ser usado por Ti nesses dias. Eu quero ser ministrado. Nem que seja para salvar uma vida. Nem que seja para ministrar em uma só família. Eu conheço uma mãe lá na Videira de Guarulhos, da onde eu vim, que ela era analfabeta. Ela não conseguia ler a Bíblia. As pessoas tinham que ler a Bíblia para ela. E ela provavelmente não tinha capacidade de decorar os versículos bíblicos. Mas ela orava por uma única pessoa, que era o filho dela, que estava na depressão, se cortava, estava vivendo uma vida muito, assim, destruída. Ela orava pelo filho dela, só pelo filho dela. Todos os dias ela orava pelo filho dela. Nos cultos ela não sabia nem orar, mas ela pedia: Deus, salva o meu filho. Deus, salva o meu filho. E o filho dela uma vez foi num culto de jovens e foi muito marcado. Daquele dia em diante, aquele rapaz começou a frequentar a célula e só avançava a vida dele. Ele começou a sair da depressão. E o mais incrível, ele trabalhava no fórum, né, tinha uma carreira praticamente direcionada no ramo jurídico. E foi quando surgiu o seminário em São Paulo. O rapaz abriu mão de tudo e foi se tornar seminarista. Hoje, ele é obreiro lá em São Paulo, obreiro de jovens. O rapaz já foi usado para salvar muitas e muitas vidas, transformar famílias. Ele foi o meu discipulador em São Paulo. Ele me abençoou demais, 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 demais. Era uma pessoa tímida, uma pessoa assim, mas quando ele pegava o microfone, ele era cheio de unção. E eu fico pensando assim: todos os frutos dele serão da mãe dele, de uma analfabeta, de uma pessoa que não sabe ler, de uma pessoa que não consegue decorar a Bíblia, mas que cria no poder do Evangelho. Ela cria no poder do Evangelho para salvar o filho. O pai dele veio para Portugal, deixou ele. Inclusive ele até hoje fala que vai vir visitar a gente aqui, vai ser uma bênção se ele vier. E entenda, eu não estou te convidando, nem te desafiando a tirar o seu filho da escola, nem nada disso. Eu só estou te desafiando a pegar a sua casa e ensinar que existe um propósito. Ensinar que existe um Deus. Ensinar que existe um caminho. Amém? Isso é o melhor que você pode fazer pela sua vida. Isso é o melhor que você pode fazer pela sua família. Primeiro ponto, então, foi... Som. Aí. O primeiro ponto, então, foi: a vida eterna é conhecer a Deus. Amém? Diga: a vida eterna é conhecer a Deus. O segundo ponto é: o entendimento certo produz uma resposta certa. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. Creia, Deus começou uma boa obra e Ele confiou a nós. Ele confia em nós. Deus não só nos ama, Ele confia em nós. Ele acredita em nós. Ele acredita que eu e você somos filhos amados e chamados para ministrar a respeito dessa palavra. Amém? E por isso, o terceiro ponto, já avançando, porque o horário está avançado. Na última vez eu fui muito rápido, agora estou demorando demais. Não pare no meio do caminho, conclua o que o Senhor te chamou. Talvez você já viveu isso, talvez você já foi líder de célula, ou você já consolidou pessoas, ou você já participou em outras igrejas, já foi diácono, servo e qualquer coisa desse tipo, e você se frustrou. Porque você ficou confiando em pessoas, porque você achou que o ministério era servir as pessoas, mas não é servir a Deus. Quando você serve um irmão, você está servindo a Deus, você não está servindo aquela pessoa.
Por mais que depois ela foi embora, por mais que depois ela não entendeu, Deus te chamou para continuar e para concluir aquilo que Ele te chamou. Se assim fosse, nós teríamos dito que o ministério de Jesus foi fracassado. Por quê? Porque Jesus mesmo orou em João 17 dizendo: Senhor, todos os que o Senhor me deu eu guardei, exceto um, o filho da perdição. Teve um também que não quis andar com Jesus. Teve um também que disse: eu não quero esse amor. Eu não quero ser beijado como amigo. Judas, ele foi deixado ali. Ele deixou, na verdade. Paulo também, Paulo, um grande apóstolo, também teve pessoas que o deixaram. Mas nem por isso ele parou. Nem por isso Jesus deixou de ir para a cruz. Nem por isso Paulo deixou de dar a sua própria cabeça pelo ministério. Deus te chamou para isso. Amém? Creia. Deus tem pensamentos mais elevados. Deus tem pensamentos maiores sobre nós. Esse versículo de Isaías, que eu gosto muito, diz assim, Isaías 55, 8, 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos dos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez você está pensando, como eu, que eu ia me formar em administração, e que eu ia entrar como trainee numa empresa, e que eu ia viver uma vida normal. Mas Deus tinha um pensamento: eu vou te enviar para Portugal, você vai viver o seu chamado lá. Então talvez o seu chamado, você está ali pensando que o seu propósito é só cuidar do seu filho, mas Deus vai pegar o seu filho e vai fazer muito mais do que você pensou, do que você imaginou e do que você sonhou. Amém? Vai fazer isso com o seu casamento. Talvez você pensou: eu só casei porque na época eu estava apaixonado e eu não entendia e eu era imaturo. Mas Deus, Ele tem um propósito para o seu casamento. Ele tem um propósito para a sua família. O pensamento dele é mais elevado. Amém? O propósito de Deus é esse: testemunhar a vida de Deus. É testemunhar essa vida. E aí em João 17, estou quase concluindo, ele diz: Jesus veio trazer vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Quem entende isso, glorifica a Deus. E glorifica a Deus é realizar a sua obra. E aqueles que realizam sua obra são aqueles que testemunham. Amém? Então, enquanto você estiver vivendo essa missão do anjo da guarda, você está glorificando a Deus. Quantos aqui já pensaram: como eu posso fazer Deus feliz? Como eu posso ser um filho, né? Não apenas que é amado, mas eu também posso expressar a Deus o meu amor. A maior forma de você expressar o seu amor é amando o próximo. Você entende isso? Foi o que Jesus disse para aquele jovem. Ele disse: ame. Ele falou: não, Jesus, eu já estou realizando tudo. Eu estou dando dízimo, eu estou cumprindo os mandamentos. O jovem rico pensava que ele era um bom cristão, que ele era um bom, na verdade não era cristão, um bom judeu. E ele pensava: eu já estou fazendo tudo, eu venho no culto, eu vou na célula, eu faço tudo isso. Mas Jesus disse: só há um mandamento: ame a Deus e ame ao próximo. E eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo, quando eu reservo esse tempo para ministrar na vida do meu irmão. Amém? Essa é a obra que Deus nos chamou. E sabe, irmãos, não colocando peso sobre você, mas haverá um dia em que nós prestaremos contas. Jesus, em João 17, ele disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus chegou e fez prestação de contas. Ele falou: Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me colocou, e eu fui até o final. Sabe por que que o pastor, ele conseguiu saber que tinha uma ovelha faltando? Porque ele contou as 99. E aí ele viu que tinha uma faltando. Então Deus te chamou para se importar com a sua célula. Não é só o seu líder que foi chamado para isso. Você também foi. Para abrir o grupo da sua célula, pegar lá. Tem quantas pessoas? Tem 4, 5, 10. Ora por essas pessoas. Ora por cada vida que ali está. Deus te chamou para isso, irmãos. Deus te chamou para crer e ser um canal dele na sua célula. Ali é o melhor lugar.
Ali é a forma que Deus nos ensinou a ser igreja. Amém? E Jesus conclui fazendo um pedido. Ele pede a Deus para que Ele fundamente aqueles irmãos na unidade. Ele pede a Deus para que cada um daqueles discípulos pudessem ser um, andando em um só caminhar, em uma só fé, em um só batismo, em um só amor. Esse momento que nós vamos viver como igreja, é como igreja do Porto. Ninguém vai ser lembrado como aquele que ganhou as vidas dessa igreja, vão ser a igreja que vai ser lembrado, como todos aqueles que se moveram. Amém? Quando nós pensamos na igreja primitiva, não foi Pedro que ganhou todas as almas, não foi Paulo, foram a igreja. O evangelho começou a ser ministrado, o evangelho cresceu, se expandiu e chegou até nós. Amém? E Deus te chamou para ser coparticipante dessa obra. E eu creio, Ele vai te usar. Ele vai te usar nessa missão. Você veio para Portugal para isso. Talvez você pensava até hoje que você tinha vindo para cá para dar uma melhor qualidade de vida para sua família. Acredite, a melhor qualidade de vida para sua família é colocá-los no propósito. Todas as outras coisas Deus vai te acrescentar. Todas elas. Eu concluo com isso. E aí a gente vai fazer algo aqui com as mães, mas eu concluo direcionando a todos, mas especialmente as mães. Sabe, na minha família, eu tive uma avó que ela orava por nós todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Ela também não era uma pessoa muito culta, muito conhecedora da palavra. Ela somente orava e pedia para que o Senhor encontrasse os meus tios e a minha mãe. Minha outra avó fazia isso também. E de todas as famílias da minha família, todas, meus tios, todo mundo hoje são cristãos. Hoje conhecem a Cristo. Alguns ainda precisam passar por um processo, mas Deus foi pegando. E depois pega os meus pais, pega minha mãe, no momento mais difícil do casamento dela, para orar pelo meu pai, para orar para ele se converter genuinamente. Ele vai no encontro com Deus. O casamento deles é restaurado. Eu cresci vendo meu avô alcoólatra batendo na minha avó, e meu pai e minha mãe quebrando o telemóvel, quebrando o prato, em tudo quanto era lado. Mas eu vi hoje eles serem pastores, homens e mulheres de Deus, que cuidam de centenas de famílias. Esse pode ser a sua história, essa pode ser a história dos seus filhos. E durante a live, a Luciana estava lá, ela lembra, teve uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu nem me lembrava que ia ser dia da mãe. Deus falou comigo que existem mães aqui que estão orando pelos seus filhos, que existem mães aqui que a maior preocupação da sua vida é o seu filho. Mas hoje, eu creio, vai ser um memorial para você, do dia em que Deus, Ele começa a trazer nova fé no seu coração, do dia em que Deus começa a restaurar a sua força, do dia em que Deus começa a levantar a sua casa, a sua família. A sua família será conhecida como família sacerdotal. Como Jesus orou pelos discípulos e disse: Senhor, eles serão sacerdotes, eles serão ministros. Eu creio, Deus vai renovar a sua fé para declarar sobre os seus filhos. Nenhum vai se perder, acredite. Nenhum dos seus filhos irá se perder. E aqueles que estão perdidos serão restaurados. Você vai orar pelos seus filhos e eles voltarão. Muito poder há numa mãe que ora. Muito poder há numa mãe que se ajoelha e ora pelos seus filhos. Eu conheço muitos pastores que eram jovens perdidos. A Jaque conhece vários que cresceu com ela. Mas porque hoje são pastores? Porque os pais não desistiram de orar por eles. Quando eu estava mais perdido, o que eu mais me preocupava era: os meus pais querem que eu viva isso. Às vezes você pensa: mas eu vou forçar o meu filho. Meu pai forçava a gente. Ele dizia: você não tem opção, ou você sai de casa ou você serve a Deus. É isso. E aí nós fomos crescendo. Hoje, todos nós servimos nos encontros. Todos nós. Tem uma irmã de 13 anos, 14, pronto, que serve no Encontro Kids. Um irmão que também serve hoje a Deus. Fruto não da nossa capacidade. Não porque nós somos bons filhos. Nós já tentamos ser bons filhos e frustramos eles. Aí Deus pega e coloca fé no coração. Sabe, você foi chamado para isso. Você foi chamado para esse propósito. Sua família vai ser uma família
conhecida no nosso meio como uma família referência. As pessoas que chegarem na videira do Porto vão procurar você para saber como eu posso viver um casamento abençoado, como eu posso criar os meus filhos, como eu posso viver esse propósito. E você terá testemunhos para contar, você terá histórias para contar sobre a sua família.